é um momento de amadurecimento da igreja. E eu quero te convidar, a partir de agora, a dedicar toda a sua atenção à palavra do Senhor. Amém? Estamos combinados? Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão, só para eu vou te pedir para depois levantar, vir aqui na frente, subir no palco. Não, brincadeira. Levanta a mão de novo, só para eu confirmar. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para eles. Você está em casa. Se você não me conhece, eu sou o pastor Marcelo, junto com a pastora Gra, com os meus filhos. A gente serve aqui na Zion Ribeirão Preto. E é um prazer servir vocês. Então se sinta em família, se sinta em casa. A gente está num momento especial, agora é o nosso segundo culto aqui nesse formato, nesse espaço novo, está sendo incrível, e eu estou tentando me achar aqui, porque está diferente, né? Mas eu sei que o Senhor já nos achou, eu sei que Ele já te achou, e às vezes a gente fica assim meio deslocado, meio sem jeito, talvez você seja dessa casa e está sentindo diferente, algumas coisas mudaram, o horário mudou, eu preferi o outro horário, eu vi muitas pessoas falando, eu preferi à noite. Eu quero te estimular a seguir a nuvem. É o melhor lugar para você estar, na direção e no caminho que o Senhor está nos dando. Então, nessa experiência que nós tivemos em São Paulo, nós ouvimos muito, aprendemos muito sobre política, sobre economia, sobre negócios, sobre educação, sobre o mover do Espírito e muito sobre a palavra de Deus. Porque nós temos isso como valor nessa casa, a palavra de Deus, a profundidade da palavra, o conhecimento da palavra, Ele nos guia às veredas e ao sucesso, às veredas eternas e ao sucesso. Então, mais uma vez, eu vou te pedir atenção. Quando eu cheguei aqui hoje, eu senti assim, perguntei para Deus, o que está acontecendo, o que a gente está vivendo agora? Ele falou assim, é um tempo de brisa, é um tempo calmo, e o problema do tempo calmo é que a gente começa a ficar calmo demais, a gente começa a se distrair e não percebe o mover do Senhor nas pequenas coisas. Então cutuca o seu vizinho, cutuca forte, fala, presta atenção. Amém. É a terceira vez que eu falo isso só aqui na abertura. Por quê? Porque realmente estamos lutando com a falta de atenção. Na semana passada a gente também esteve em São Paulo e na viagem 3 vezes, sabe aqueles carros que parece que esqueceram a faixa? E aí eles vão entrando na sua faixa assim quase batendo, uma foi um caminhão e 2 foi um carro. Uma eu fiquei mais assustado com o susto da Gra do que com o próprio carro. E eu dei aquele susto assim, e voltei para o lugar, eu respirei e seguir. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós perdemos a nossa atenção por causa do celular, por exemplo. Ninguém aqui usa o celular dirigindo, né? Ninguém, glória a Deus. Ninguém muda de faixa. Tem coisas que a gente faz por falta de atenção, a gente erra, a gente comete erros graves, às vezes por falta de atenção. Vou te falar por exemplo, outro dia o arroz queimou lá em casa. Não era eu o cozinheiro. Vocês estão entendendo, né? Por que o arroz queimou, gente? A atenção estava em outro lugar. Então se eu estou fazendo algo, eu preciso dedicar total atenção àquilo. Eu preciso estar no culto de corpo e até mais, tá? Mas a gente não vai falar no até mais agora, mas eu preciso estar aqui. Às vezes o ministro vem aqui na frente e fala assim, então fiquem de pé. Aí a gente fica de pé, mas por dentro como a gente está? Sentado. A gente não está prestando atenção ou vivendo aquilo. Eu tenho feito fisioterapia e o fisioterapeuta falou assim, pensa no músculo. Aí eu comecei a prestar atenção no músculo, é muito melhor o resultado, porque eu dediquei toda a minha atenção àquilo. Redes sociais nos distraem muito, não sei você, eu sou de um tempo que existia um negócio que chamava televisão, era um aparelho que ficava na sala da casa,
e as pessoas ficavam distraídas, principalmente no domingo, no horário do Jornal Nacional, do Fantástico, sabe esses horários assim? As pessoas estavam todas distraídas. Isso é muito distante de você, eu sei que você não viveu isso, mas a gente se distraía. Até tinha uma música que uma banda lançou em 1985, que dizia assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais, agora todas as coisas me parecem iguais. Então a distração, desde 1985, ela faz com que todas as outras coisas percam valor e pareçam iguais. A distração, a falta de atenção faz com que todas as pessoas pareçam as mesmas pessoas. Todos os homens pareçam os mesmos homens, ou as mulheres. Todos os irmãos, todas as famílias. E na verdade não é assim. Distração pode custar muito caro. Eu vi um ícone, um ídolo do MMA cair por falta de atenção. Anderson Silva, não sei se você lembra dessa luta, ele começa a balançar, a dançar, porque ele era realmente superior a todo mundo, e por um segundo de distração, o gigante caiu, pum. E o favorito não ganhou o título, ficou sem o cinturão. E o Brasil, quem lembra da seleção contra a Alemanha, 1-7, né? Quem lembra disso? Nós tomamos 4 gols em 6 minutos, e eu comecei a pensar isso. Claro que eu comparei com o futebol que a gente joga aqui na quarta-feira, que normalmente os 2 times perdem, eu não sei porquê. Não é uma crítica, é só... E a gente tomou, como seleção, 4 gols em 6 minutos. Aí eu comecei a fazer conta, 4 gols. A gente toma um gol, a bola está lá dentro do gol, aí eu tenho que pegar essa bola, levar até o meio de campo, soltar a bola de novo, perder a bola para o meu adversário, o adversário vai atravessar e fazer outro gol, em 1 minuto e meio. Aí a gente pega a bola, vai para o meio de campo, perde a bola, o inimigo toma a bola, faz o gol de novo, mais 1 minuto e meio. Então a distração pode fazer com que nós percamos uma vida inteira. A distração, a falta de atenção pode nos fazer perder todo o investimento de uma vida. Eu vi pessoas perderem todos os seus investimentos por falta de atenção, às vezes numa linha de um contrato. Você já deve ter ouvido coisas assim, porque fez um negócio que não era para fazer. E na conferência G52 nós recebemos muita informação e muitos dados. Quem gosta de dados aqui? Tem pouca gente que gosta de dados, mas quero te dizer que nós somos mais de 30% de evangélicos no Brasil. Na verdade, a gente já passou de quase 70 milhões nós somos de evangélicos no Brasil, porque o dado do IBGE já está atrasado. E em 2030 a gente chega a 51% de evangélicos no Brasil. E a gente vibra, a gente fica feliz, mas um homem de Deus trouxe um número, ele disse assim: na verdade, se nós considerarmos hoje 35% da população evangélica, ou seja, da população, os 35% que são evangélicos, apenas 13% são evangélicos praticantes. Porque se nós somos 35% da população, nós mudamos esse país em pouco tempo. Não faz sentido? Mas nós não somos 35% de evangélicos com atenção naquilo que o Senhor falou. Nossa atenção está em outro lugar. Por isso, nós temos sentido na pele o que está acontecendo nesse país. Com a saúde, com a segurança, os preços como estão. E eu quero trazer isso não como uma notícia ruim. Eu quero dizer que a solução está aqui dentro dessa sala. Melhor ainda, a solução está aí dentro de você. Fala assim, está dentro de mim. Chama Espírito Santo. Só que o Espírito Santo dentro de você isso pode não dizer muita coisa, porque o plano do Espírito Santo é fluir de você. Fala fluir. Fluir como um rio. Não
uma goteira, uma chuvinha de vez em quando, mas um rio poderoso que muda uma nação. Então esse chamado, o que eu estou dizendo agora para você é, nós precisamos sair daqui nessa manhã muito diferente. Eu não creio que essa sala tenha só metade de evangélicos cristãos praticantes, não creio. Eu creio que o número aqui é muito maior, amém? Muito maior. Mas nós precisamos então ser mais praticantes ainda. Por quê? Porque eu vejo claramente, eu sei que você percebe isso, que Deus tem um plano para a nossa nação. Quantas profecias já recebemos, amém? A respeito de ser celeiro do mundo, a respeito dos envios dos missionários, a respeito da adoração desse país. Mas esse plano está atrasado. E eu posso te garantir que não está atrasado a partir de Deus. Está a partir de nós. Porque nós temos colocado a nossa atenção num lugar que Ele não nos chamou para colocar. Ele tem chamado um por um aqui, para ser uma referência, para causar um impacto onde você foi colocado. Quero que você pense agora rapidamente onde você foi colocado, na família que você foi colocado. Deixa eu contar um segredo, a sua família é sua responsabilidade. Essa hora é aquela que o pessoal fala, amém pastor, a minha família é minha responsabilidade. O Senhor me colocou lá para ser referência para minha família, para ser luz para aquela casa, para ser sal e mudar tudo que precisa ser mudado, amém? O Senhor te colocou numa faculdade, numa escola, o Senhor te colocou talvez numa empresa, ou você abriu uma empresa, ou na política, eu não sei a área que você está envolvido, mas o Senhor te colocou lá, e a expectativa do Senhor é que de Jerusalém, Cesareia, até os confins da terra, seja impactado por mim e por você. E esse é o seu chamado para hoje. Então hoje nós vamos falar sobre atenção versus o quê? Tentação. Muitas vezes eu não tratei a tentação e o pecado com a clareza que eu preciso tratar para combatê-lo. Eu leio na Bíblia, combata o bom combate, não é? Resista ao diabo, não peques, e aí eu fico num lugar neutro, morno, sem atitude. Mas na verdade o que eu descobri é que pela minha falta de atenção, muitas vezes eu tenho caído em tentação. Você está atento? Então fala para o seu vizinho assim, vizinho, se você me ver distraído, pode bater em mim. Você autorizou. Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Leia comigo, eu estou lendo uma versão NVI. Diz assim: portanto também nós, amém? Nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor dos Hebreus está dizendo assim: é possível vencer o pecado, só com essa frase, e eu estou dizendo para vocês como vencer. Deixa esse desembaraço, algumas versões vão falar desembaraço, não é? Então livre-se de tudo que te atrapalha. Comece a pensar no que te atrapalha agora. Pessoas que te atrapalham, negócios que te atrapalham, contratos, alianças que você às vezes tem feito que te atrapalham, tempo, compromissos que te atrapalham, e que eles acabam te levando a um lugar de embaraço e de pecado. O verso seguinte, verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos, a minha versão diz fitos, e eu quero usar essa versão porque ela é a mais próxima do original. Fitos, atentos, amém? Em quem? Fala aí. Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, essa primeira sessão, nós vamos falar sobre fixemos os olhos. Fitar o olho. Colocar atenção. A palavra fitar aqui, do grego, é aporontes. Fala aporontes, vamos ver se você fala. Aporontes. O verbo aporontes é o aporão. Apó quer dizer de, ou afastar-se de. Apó, afastar-se de. Rorão, ver e olhar. Então nós lemos esse texto, nós entendemos assim, quer dizer que se eu ficar olhando para Jesus, eu vou deixar o desembaraço e vou vencer o pecado? Em parte sim. Mas a palavra também tem um segundo significado, quer dizer assim, mas se afaste das coisas que te atrapalham fixar o olho. Então, quando lemos lá, fite os teus olhos, tendo os olhos fitos em Jesus, não é só ficar assim, estou olhando para Jesus, não. Pega uma foto de Jesus, fica ali olhando do The Chosen, não. É eu pegar Jesus, o Espírito Santo me ajudar a enxergar Jesus e ao mesmo tempo abandonar tudo que tem me atrapalhado. Aí a gente pode ter uma lista de coisas que nos atrapalham, de coisas que tomam a nossa atenção, e como o arroz pode queimar, nós também podemos nos perder. Da mesma forma simples que eu preciso ter atenção na faixa de trânsito, porque se eu olhar de lado eu vou sair, eu preciso me cercar daquilo que me faz andar alinhado. Eu preciso me comprometer, eu preciso fazer alianças, eu preciso ter compromissos no dia a dia que me façam estar na linha, na raia certa. E a gente não quer isso, porque a gente tem um monte de coisa para resolver. E aí algumas pessoas podem dizer assim, pastor, eu entendo isso, faz sentido, para mim não dá agora, eu preciso resolver outras coisas. Mas no domingo, 10 da manhã, eu estou lá. Não tem como não se distrair na segunda-feira. Eu não sei se os boletos chegam na sua casa, só na minha. Tem boleto lá? Tem criança? Tem filho? Tem esposa? Tem marido? Tem pai? Tem mãe? Tem compromisso? Tem água, luz, telefone? Tem tudo isso. Não tem como não se distrair. Então eu já tenho todos os elementos possíveis hoje, se eu tiver uma vida básica, para estar desatento com Jesus. E eu preciso lutar com isso. Então eu preciso olhar para Jesus, me afastando das distrações. Por que a gente não faz isso? Porque eu estabeleço normalmente um ranking na minha vida. E não existe ranking junto com Jesus. Jesus é a prioridade. Fala comigo, exclusividade. Aí eu encaixo o resto conforme sobra tempo. Porque se eu não fizer isso, eu começo a me distrair com aquilo que eu estou me comprometendo. Com minha carreira, com os negócios que estão indo bem, eu preciso fazer mais um funil de venda, eu não sei o que eu preciso, e eu começo a fazer coisas. Eu preciso abrir mais uma loja, eu preciso ter um segundo emprego, eu preciso melhorar meu perfil na internet, nas redes sociais. Concordam que toda hora a gente está na nossa cabeça? E a palavra está dizendo não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas vão sendo acrescentadas para você. Então a fórmula, o modelo de Jesus é diferente do modelo que a gente tem andado. Não dá para ter um olho em Cristo e um outro olho no mundo. Dá? Não dá. Não dá para servir dois senhores, Jesus é claro. E normalmente eu estou olhando para cá com um olho, estou olhando para lá com outro olho. Não dá, eu não vou ter atenção. Há uma lenda que diz que as mulheres conseguem olhar 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. É lenda, gente, isso aí. Não é verdade. Bom, pelo menos a ciência provou que não é. Mas
a gente pode crer nisso aí, como lenda. Porque é impossível para o cérebro, é impossível você colocar atenção em dois lugares. Você está com a sua visão periférica dando algum nível mínimo de atenção, mas você não tem atenção àquilo. Por isso que a louça cai, por isso que os filhos tropeçam, por isso que acontece tanto de coisa com a gente. Amém? Então, essa primeira parte, eu quero te convidar a abandonar as distrações, tirar os olhos de tudo, mas fixar em Jesus. É um desafio, e você vai ter que fazer exercício, igual na academia. Você vai ter que fazer exercício. Espera aí, o que eu estou praticando agora? Em que eu estou investindo? O que eu estou falando está alinhado com aquilo que Jesus me pediu? Você quer que eu faça um teste? Vamos lá. Quem aqui sabe que tem um chamado, que Deus deu um propósito para a sua vida, e Ele já te falou, e você já conhece Ele? Tudo isso, levanta a mão. Metade das pessoas sabe. Não levanta a mão a mais, tá? Você sabe, você tem feito tudo para esse propósito, ou o seu tempo tem sido dividido com outras necessidades? Amém. Então, Hebreus 12:2 diz assim: esteja atento, coloque toda a sua atenção, afaste do que não é do Senhor. O segundo ponto disso é olhar perseverante, olhar contínuo, olhar ininterrupto. Eu não posso olhar só no domingo e no link. Vocês concordam que tem semana que você vai para o culto, vai para o link e não tem mais nenhum recheio com Jesus? É um domingo, uma quarta-feira ou terça-feira, eu tenho compromisso com o Senhor, mas os outros dias eu estou ocupado. Por isso que estamos falando de 13%. Por isso que estamos falando que estamos tomando um caminho de crente não praticante. Quando o Senhor deixa de ser prioridade na minha carreira, na minha família, eu já sou um crente praticante. Quando eu tenho discussões, ideias, eu vou trabalhar com o que eu imagino aqui, pastor, eu vou resolver os meus próprios problemas, e os meus olhos não estão fixados no Senhor. Eu vou te dar um exemplo. Vem uma doença na sua família, apareceu uma doença, uma gripe, rapidamente a gente olha para soluções naturais, e eu deveria fixar os meus olhos em quem? Em Jesus, porque se eu fixar os meus olhos em Jesus completamente, eu começo a me afastar das outras coisas. Eu muitas vezes não vou precisar de um remédio, e eu não tenho nenhum problema com remédio, viu gente? Um problema financeiro, veio uma crise, veio um desafio, para onde a gente olha? Preciso abrir mais uma fonte de renda, e o Senhor está falando, não, eu estou tentando abrir espaço para mim, eu estou tentando ocupar mais a sua vida, eu estou tentando ser número 1 na sua vida, o primeiro, para chegar ao ponto de ser o único. E quando você chegar no único, todas as outras coisas vêm atrás de você, porque as bênçãos vão correr atrás de você, a Bíblia diz. E quando isso acontece, você entra num ciclo de bênção, bênção e bênção. E eu não estou falando bênção com aspecto de acumular riquezas e dinheiro, não, é não passar necessidade. Ao Senhor está suprindo, mesmo quando você está sozinho, abandonado, você está suprido porque Ele está com você. Mesmo quando vem essas doenças emocionais, é Ele quem te cura. Amém? E a parte 3 desse fito é evangelho prático. Eu não posso operar pela ansiedade, eu preciso ser prático no evangelho. O que a Bíblia diz a respeito de cada coisa que eu vivo? Eu preciso conhecer as escrituras a ponto de falar assim, ou pesquisar, está tão fácil pesquisar hoje, Senhor, eu estou com dúvida a respeito de namoro, de relacionamento, de casamento, eu estou com dúvida a respeito de negócios, eu estou com dúvida, Senhor, a respeito de igreja. Onde está a resposta? Então eu preciso pegar esse evangelho e transformar ele em prática na minha vida. Ele não pode ser mais um apêndice, sabe? De vez em quando eu vou lá, não tem jeito, aí eu vou lá, ou alguém vai me visitar, ou nós vamos orar, temos uma campanha. O que o Senhor quer de nós hoje é outra coisa, é um avanço muito maior. Eu compartilhava essa mensagem com alguns irmãos
nesses dias, e uma das coisas que eu ouvi foi assim: pastor, mas não tem jeito, eu me distraio. Eu tenho me distraído e perdido o foco em muitas coisas. Eu tenho me distraído até com as coisas de Deus. Querido, vamos fazer uma retrospectiva. Hoje é um dia que talvez seja a minha principal mensagem. A forma que Deus falou comigo, eu adotei isso como a mensagem da minha vida. Tanto que eu decidi mudar muitas coisas em 2 dias da minha vida. Traga à memória a maior queda que você teve, a maior falência que você teve, o maior problema conjugal que você teve, o maior problema com filhos, problema familiar ou com pais que você teve. Em que lugar Jesus estava naquele momento, a partir de você, a partir dos seus olhos? Onde você colocou Jesus naquele momento? E eu não estou dizendo que você não possa morrer, como os apóstolos morreram, mas eles morriam glorificando o Senhor em paz. Então, mesmo nesse mundo em que passamos tribulações, tantas lutas, porque o Evangelho diz isso, que passaríamos tribulações. O mundo tereis aflições, mas mesmo que eu passe qualquer aflição, dentro de mim há uma esperança, há uma expectativa, porque os meus olhos estão fitos nele. Ou seja, estão fitos em algo muito maior do que qualquer problema. Então, às vezes você perde algo, foi assaltado, perdeu R$50 no assalto. Aí você fala: que chato, mas tudo bem, porque os meus olhos estão olhando, a minha carreira é muito maior que R$50. É comparável a isso, quando nossos problemas vêm, seja ele o tamanho que for, e nós olhamos para o Jesus. Esses dias eu estava no link e falava para as pessoas assim: você sabe o tamanho de Jesus? De Jesus todas as coisas foram criadas, todas as coisas vieram a existir através dele. Então tudo que você imaginar que existe veio de Jesus. Que tamanho que Jesus tem? Qual é a dificuldade que Jesus tem de hoje mudar a nossa vida? Pastor, e se eu orar e Deus tirar a minha desatenção? Abra sua Bíblia em Mateus 5. Jesus não trata assim: eu vou tirar a sua desatenção. Mateus 5 diz assim, verso 29: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que Jesus, nosso Senhor, está dizendo assim? O que está te embaraçando? Pastor, é essa carreira incrível que eu arrumei, joga fora. Ele não está falando para você mutilar seu corpo, amém? Mas ele está falando assim: você precisa abandonar essas coisas as quais os seus olhos estão fixados, e você precisa voltar os seus olhos para mim, porque quando você volta os seus olhos para mim, você imediatamente alcança o meu favor. Você entra debaixo de uma nuvem e as coisas começam a funcionar diferente. Teste, olhe como você deve fazer então na prática. Sabe aquela turma que você já deveria ter abandonado? Sabe com quem eu estou falando, né? Sabe aquele grupo que você não deveria nem estar conversando mais dentro do WhatsApp? Mas você está lá. Eu não sei se você se lembra de Ló. Ló estava em Sodoma e afligia sua alma todos os dias. Ele não estava feliz com aquilo. Mas Ló não era próspero como Abraão. Ló não tinha a paz que Abraão tinha. E o Senhor está dizendo assim: começa a abandonar essas coisas. Abandone o bar. Eu vim aqui para falar para algumas pessoas abandonar o vape. E eu preciso falar diretamente com você. Porque você está me falando assim: pastor, mas não é cigarro. Pastor, mas nem está na Bíblia. Tudo isso é embaraço que vai te mantendo longe do Senhor. E se você quiser, tem um lixo ali, pode ir lá e jogar fora. Se você quer mudança na sua vida radical, seja radical com o Evangelho.
e vai lá e joga fora a droga, a mentira, a pornografia, as distrações, pega seu celular, começa a excluir os aplicativos que estão te prendendo. Eu estou dizendo isso em amor a você, não que eu te ame tanto assim, mas eu sei quem te ama, e mandou te dizer isso, e Ele deu sua vida por você. Então é hora de darmos a tudo que tem nos prendido e afastado dEle, e voltarmos para esse lugar, assentado com Ele em lugares celestiais, começar a experimentar aqui na terra o que acontece no céu, tudo o que acontece no céu. Tem crises lá no céu hoje, estão com problema? O que vai acontecer com a bolsa? Estão assim não? Não, eles vivem a glória do Senhor de glória em glória o tempo todo. E é assim que um crente, eu vou mudar essa expressão, um evangélico crente, só para reforçar de algum jeito aqui o que eu quero dizer, fala comigo, evangélico crente, é igual a gente falava lá no interior, dizia assim, menino homem, sabe assim, esse é um menino homem, é um evangélico crente, esse cara, ele está vivendo a glória e a paz do céu. Agora, o bicho tem problema, não quer dizer que ele não tem desafio. Eu sei que isso aqui é uma hipérbole, que Jesus está falando assim, arranca o teu olho. Eu queria que você fosse radical assim, não para arrancar o olho, mas arrancar toda a fonte da sua visão que te distrai nessa manhã, não amanhã. Se precisar, larga o futebol. Quase tudo que alguns homens falam é futebol. Você pergunta sobre economia, ele não entende nada. Sobre educação, não entende nada. Sobre casamento, não entende nada. Mas você pergunta de futebol, eles começam a falar a escalação do Madureira. Tem gente que nem sabe que tem Madureira, né? Tem esse time. Alguns precisam largar suas roupas sensuais. Meninos e meninas, eu preciso, porque isso é um embaraço na minha vida. Pastor, estou me sentindo nas pregações dos anos 50. Não, irmãos, nós estamos pior. Nós precisamos voltar na pregação de Jesus, onde olhar com má intenção para uma casada é adultério. Nós precisamos voltar para a raiz, nós precisamos voltar para o verdadeiro evangelho e pô-lo em prática. E é isso que o Senhor está nos pedindo hoje. Por isso que eu te disse, é a minha principal pregação. E eu já falei de tantas coisas na história, faz 15 anos que eu prego quase todo domingo. E às vezes, 3 pregações numa semana. Mas essa pregação é o que vai fazer a gente voltar para o lugar que é nosso, voltar para as heranças que são nossas, voltar a receber a presença do Senhor, não só quando a banda sobe aqui e começa a adorar, mas quando eu estou andando na rua, o Shekinah vem, e o Espírito vem, e eu estou andando na reta, na linha que Ele me deu, todos os dias. Eu estou falando isso de um lugar de muita esperança. Eu não estou falando de um lugar que eu estou imaginando. Não, eu tenho vivido muitas vezes da minha vida assim. Agora eu quero viver todas as vezes, em todos os momentos. Paulo fala assim em Atos 20, corre comigo agora, Atos 20, 24, nós vamos ler alguns versículos. Atos 20, 24, mas em nada tenho minha vida por preciosa. Essa frase é muito forte. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, fala assim, carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Carreira, gente, carreira aqui é corrida, tá? É a mesma palavra no grego, corrida e carreira. Antigamente a gente falava, o menino deu uma carreira, né? Então era uma corrida, e ele está falando assim, tem uma corrida para você correr, Zion. Tem uma corrida que você já está correndo, só que toda hora você para beber uma aguinha, e você fica de papo, toda hora você se distrai com alguma coisa na sua corrida. Talvez na segunda-feira você já distraia, mas talvez você pegue 3 meses, e aí você jejua, você ora, porque agora nós temos 7 noites em Sião, nós temos conferência G52, e você anima, e tem fornalha, e tem Unlove, e tem, que mais? Encontro de casais, que mais teve esse mês? Cura e libertação. Que mês incrível, como o Davi abriu aqui, quantas bênçãos, quanto amor do Senhor nos dá, e a gente pega fogo, amém? Aí chega no setembro, saímos do mês do cachorro louco, que as pessoas falam, para entrar no outro mês, que a gente começa a perder o fogo,
O Senhor não nos engole morno. Evangélico crente fala. Menino homem. Só para a gente ter certeza. E aí, então Paulo está falando dessa carreira. Vai para 2 Timóteo 4. Você falou que ia rápido. 2 Timóteo 4, vou ler só um pedaço. Verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando como ele fixou os olhos do Senhor e com isso ele cumpriu tudo isso. 1 Coríntios 9, volta lá. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Esse versículo para mim é totalmente assim: larga o embaraço, senão você perde. Larga o embaraço, porque o prêmio só vai ser cumprido se você chegar no primeiro lugar. Eu preciso chegar no primeiro lugar, não comparado a você, mas comparado à minha vida. O primeiro lugar é o lugar em que eu cumpro tudo aquilo que Ele me pediu, tudo que Ele me deu para fazer, todo o propósito que Ele me entregou, toda a adoração que Ele me pede, toda a dedicação. Eu cumpro a carreira e aí há um prêmio para aquele que corre. Está falando da carreira de novo. Vai para Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler uma parte só também para ir para a ênfase. Esquecendo, verso 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Fazendo o que, gente? Esquecendo. Fala, esquecendo. Esquecendo, estou abandonando tudo que me embaraça e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação do Senhor. Paulo tinha os seus olhos fitos e, na verdade, os sábios vencem porque abandonam os pesos que não precisam carregar. Os sábios vencem porque abandonam os pesos que não precisam carregar. Há pesos hoje aqui que ainda carregamos, há agendas que precisamos abandonar, há contatos no celular que precisam ser apagados hoje, bloqueados hoje. Eu gosto das pregações mais triunfalistas, porque tem muito amém, gente, vocês não têm ideia. O glória a Deus, aleluia, é toda hora. Mas você fala assim, meu irmão, você vai ter que largar esse contato aí não dá um amém não. Fala pelo menos assim, Deus está falando. É isso aí. Atenção à carreira que Deus propôs para você, irmão. A Gra me contava de um executivo que ela atendia numa multinacional, que ele foi promovido. Glória a Deus pelas promoções, amém? E ele é promovido e ele está assumindo agora um cargo superior. Só que ele marcava reuniões com a equipe que ele trabalhava antes, porque ele não entendia que ele tinha que deixar para trás aquela equipe e cuidar da equipe nova. E a agenda dele era dividida. Onde estava a atenção dele, irmãos? Em lugar nenhum, porque ele não vai cuidar de duas áreas, de duas equipes ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Repita comigo: eu retomo hoje a minha atenção no Senhor. Amém. Mesmo que eu tenha sido traído, repete. Mesmo que o pai dos meus filhos tenha ido embora. Mesmo que eu tenha sido abandonado, mesmo que eu tenha sido roubado, eu deixo para trás toda a minha vida e olho para o alvo, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Querido, não está dando certo e a culpa não é do seu líder, não está dando certo, não é a culpa do seu marido, não está dando certo, não é a culpa dos seus pais, do seu presidente. Não está dando certo porque nós não estamos com a atenção no lugar certo. E a gente precisa voltar para esse lugar. Quer resolver suas dívidas? Eu vou te falar o que você vai fazer. Você vai levantar amanhã, segunda-feira, e você vai olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu tenho dívidas, eu não consigo resolvê-las, me dá um milagre. Aí ele vai falar para você: amanhã, que é terça, você vai levantar às 5. Porque você está olhando para ele e ele está te falando, tá?
Aí você vai levantar 5. Aí ele vai falar: agora vamos ficar juntos. Senhor, eu pensei que você ia me mandar fazer um negócio. Não, vamos ficar juntos. E as outras coisas vêm. E aí ele vai falar: agora na quarta você vai fechar o negócio, você vai pedir, renegociar uma dívida. Ele vai te dar a saída. Mas se você estiver com Ele, se você estiver andando na luz, tudo vai ser luz. Tudo tem solução. Se você não estiver andando com Ele, você vai conseguir pelo suor do seu rosto. E às vezes não. Esses dias eu tenho prestado muita atenção na minha desatenção. E eu percebi assistindo muito vídeo de pescaria. Toda hora. Aí eu percebi, cara, cada vídeo inútil. O cara joga lá uma isca, fica boiando, e eu fico olhando, esperando, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E às vezes eu assisto 10 vídeos desse. Falei, meu Deus. E muitas vezes o peixe não vem, e eu fico olhando. Aí o cara, estou explicando que essa isca, eu estou perdendo meu tempo. Tem gente vendo outras coisas. Precisa parar. E a culpa, gente, não é dessa geração digital, porque às vezes a gente fica pensando que é essa geração digital. Não. Você lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela recebeu a bênção de sair de Sodoma, e ela está saindo de Sodoma. Ela só não pode distrair da onde? Do foco. O que ela faz? Olhou para trás. Nós não podemos olhar mais para trás. Nós precisamos começar a largar essas coisas para lá. As acusações, as mentiras, as injustiças que fizeram com a gente, precisam ser abandonadas hoje. Não pode ser amanhã. E eu vou te dizer como. Essas coisas, elas não saem da sua vida se você não colocar no altar. Todos pensam que o altar é um lugar lindo. O altar é um lugar de morte, irmão. Essas coisas precisam vir para cá e morrer aqui. O altar é um lugar de sangue, onde nós sacrificamos as nossas coisas, onde nós sacrificamos o nosso orgulho, onde nós sacrificamos a nossa vontade. E eu quero saber se você tem interesse em sacrificar. Você já vai montando essa lista. Em poucos minutos eu vou te convidar para vir aqui na frente e profeticamente entregar todos os embaraços das nossas vidas. E eu vou ser muito sincero, eu quero te instigar, estimular a vir aqui para frente. Alguns de vocês vão tentar não vir porque eu vou me expor. Deixa eu te falar, eu sou o primeiro que está aqui. Eu cheguei aqui antes de você para entregar todo o embaraço da minha vida, todas as distrações, todo o medo, insegurança, tudo aquilo que eu tenho colocado energia para resolver os meus problemas, porque o Senhor está falando assim: hoje eu farei um grande milagre entre vós. Mas vocês precisam entregar tudo que tem sustentado vocês. Hora do altar. Vou contar rapidamente algumas histórias aqui. Eu sei que você vai lembrar de todas. Você lembra de um rapaz chamado Sansão? Não é o Alexandre de Moraes, não é as sanções que nós estamos vivendo, é o Sansão da Bíblia. Esse Sansão foi separado. Havia um propósito na vida dele, e Deus deu para ele um superpoder físico. Você conhece a história, né? Fortão. Mas Sansão se distraiu. Um homem de Deus se distraiu. E às vezes a gente vai pôr a culpa na Dalila. Não tem nada a ver com a Dalila. Sansão se distrai antes da Dalila com outras mulheres. Sansão não podia tocar em morto, cadáver, bicho morto. Ele vai lá e pega mel do leão morto e come. Às vezes o sucesso na nossa vida nos coloca num lugar de total segurança, que nós começamos a dizer para Deus o que é para fazer, porque nós não estamos tendo atenção ao que Ele está nos dizendo. A gente começa a fluir: Senhor, eu orei tanto, me humilhei tanto por um casamento. Aí você casa, aí você esquece de Deus para sustentar o seu casamento, e aí você começa a reclamar do marido ou da esposa. Mas quem vai sustentar seu casamento é sua vida com Deus, não é sua mulher nem seu marido. Quem vai sustentar a sua vida é o Senhor. Não diga que é o seu emprego,
E Sansão fez isso, se distraiu, perdeu sua força, perdeu a liberdade, perdeu a visão, se distraindo do propósito de Deus. Um dia, Pedro, depois da ressurreição de Jesus, depois de Pedro converter 3.000, ele está andando e abre um lençol na frente dele, e o Senhor diz para ele: Pedro, cheio de animais, e o Senhor fala assim: Pedro, mata e come. Aí fala o que para o Senhor? Não, Senhor. Ele sabia com quem estava falando? Não, Senhor, não, Jesus, não, segundo a minha tradição, nós não comemos esses bichos aí. Não, Senhor, segundo a minha tradição, eu não preciso ir na igreja. Segundo a minha tradição, eu não preciso viver em comunhão. Segundo a minha tradição, eu não preciso estudar tanta Bíblia. Eu tenho escutado isso direto aqui, das pessoas que vão às vezes fazer Instituto Zal, falando: mas não precisa ser tanto, né, pastor? Alivia um pouco, a gente precisa se distrair. É isso, querido, que o outro te falou. Você sabe o que é a palavra entretenimento? Distração. E a gente vive pedindo para Deus: Deus, dá uma distração para mim. E a gente se distrai, e Ele deixa a gente nesse caminho. Então Pedro se distraiu com a tradição, com as coisas que ele já havia vivido. Jonas, você lembra de Jonas? Jonas tem uma mensagem para entregar, ouvimos isso semana passada, né? E aí Jonas fala: não, para Nínive não, porque não é justo. Jonas se distrai com a própria justiça. Não é justo, eu deveria estar em tal lugar, não deveria estar fazendo tal coisa, eu deveria estar... E a gente se distrai do que Deus quer fazer com a gente, às vezes pedindo para a gente lavar o banheiro. Às vezes eu vejo as pessoas se distraindo e não entendendo que o ministério de limpeza dessa igreja é a grande oportunidade da vida delas. Está pensando que a gente está preocupado com um pano de chão. Não, a gente precisa descer, gente, e a gente precisa testar o nosso coração. Por que eu não quero? Distração. Eu estou olhando para mim, não estou olhando para ele. Era o amém agora, tipo... Marta, já viram isso? Marta está distraída com o quê? Em servir Jesus, em fazer as coisas para Jesus, e ela fica tão brava, fala assim: mas meus irmãos precisam fazer aquilo que eu faço. Está distraída com uma coisa boa, e eu posso me distrair com coisas boas, com os afazeres da igreja. E outro dia eu falei assim: tem gente que está em 8 áreas, sai, você precisa ter tempo com Deus, não só servir. Você precisa ter tempo com a sua família, não se distraia, porque isso é um senso de mártir, sabe assim? Eu preciso ser visto como um mártir. Não podemos cair nessa cilada. Outro, Pedro de novo. Pedro está andando sobre as águas, os olhos dele estão aonde? Fala forte. O que ele faz? Ele olha para quê? E o que acontece com ele? E aí o que ele faz? Senhor, me salva. E o Senhor faz o que com ele? Salva ele. A gente está vivendo essa segunda fase de Pedro toda hora: Senhor, resolve esse problema para mim. Não é essa oração. Eu tenho que estar olhando para ele, que eu vou andar sobre as águas. Se eu estou olhando para ele, as soluções financeiras vêm, os milagres acontecem toda hora. Se é possível andar sobre as águas, o que não é possível, gente? É esse o nosso Senhor. Eu não posso me distrair pensando que outra força seja maior que Ele. Os homens, os religiosos da época se espantavam com ele, dizendo assim: quem é esse que até a tempestade para? Esse é o nosso Senhor. Seção 2, tomemos a saída. Fala, tomemos a saída. Abra em 1 Coríntios 10. Seção 2 e seção 3 são bem curtas. Nós vamos entrar agora num plano de ação. Fala, plano de ação. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês, diga nós, tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, diga, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar.
Deixa eu separar os blocos aqui. Uma coisa é pecado, amém? Pecado é o quê? Aquilo que eu fiz de errado. Outra coisa é a tentação. Tentação é algo que já está dentro da gente, segundo Tiago, que nós somos levados a fazer aquilo, cometer o pecado. Então a tentação é aquela vontade que Eva viu que o fruto era bom, já estava nela. Então Paulo está dizendo assim: a tentação que você recebe é suportável. A tentação que você recebe do diabo, você pode vencer. A tentação em que passamos, ela é controlável e dominável. É isso que ele disse aqui. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então nós podemos suportar o quê? A tentação. Se eu suportar a tentação, eu já estou ouvindo cérebros falando assim: peraí, você está querendo dizer que a culpa é minha? Estou querendo dizer que a responsabilidade é sua. Que Jesus não vai tirar a tentação da sua vida, que a tentação vai ser vencida por você, se você falar assim: eu vou olhar para o Senhor e essa tentação não me vence, e eu vou voltar para o meu lugar. Então nós precisamos hoje assumir a responsabilidade. A tentação não vai mais me vencer, porque os meus olhos estão fitos no Senhor. Ah, mas isso é um milagre? Não, isso é uma bênção, um favor que Deus já pôs dentro de mim, dentro de você. Então vamos tomar a saída. Sabe, gente, tem gente que cai em pecado, que a gente nem diz mais que caiu. Ele deitou. A tentação vem e ele deita. Sabe do que eu estou falando, né? Vem um WhatsApp lá dos amigos, daquele moço, com perfume da Christian Grey. Aí você fala: mas pastor, você não sabe, ele é musculoso, bonito. Meninos, vale para vocês também, viu? Aquela moça, ela fala tão bem, nossa, ela é simpática, ela sorriu para mim lá na porta. Não, era só porque você estava atrapalhando. Sai da frente. Cair pode acontecer, irmão, mas não deitar. Não dá mais para fazer isso. Verdade, pastor. Pastor, aquele emprego paga mais, que lá eu vou ganhar mais, pastor. Está entendendo, irmão? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos nós vamos passar por isso. E aí o texto continua dizendo assim: mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Há um escape. Há uma porta. Pastor, mas eu nunca vejo essa porta. É lógico, você só sabe olhar para aquele negócio. Olha para o Senhor e veja a porta que Ele coloca todas as vezes que você é tentado. Então tem duas coisas nesse texto, que uma diz que você pode suportar, e a outra, Deus ainda põe uma porta. Quando José do Egito recebe o WhatsApp da mulher do Potifar, ele abre o WhatsApp, o que tinha no WhatsApp? O que ela mandou para ele? Não, o que ela mandou? Fala. Nude, fala nude. A mulher no WhatsApp, o que ele fez? Jogou o celular no Nilo e saiu correndo pelado. Então tem uma porta. A porta é sacrificar aquilo que te prende, arrancar o olho e lançar fora, sair do lugar que você está, mudar de turma. Pastor, não consigo largar o cigarro, não consigo largar. Larga a pornografia se você mudar a sua agenda, se você não se isolar mais. Tem gente que fala: ora por mim, pastor, que eu não estou conseguindo. Eu já orei, irmão. Agora é com você, não é com Jesus, não é o Espírito Santo, não sou eu. É você. Fala: sou eu. Então tem 3 passos para essa redenção. Uma é a aceitação, é crer, eu estou errado mesmo. Esse pastor está falando lá, eu não estou gostando nada disso, mas é verdade. Então você tem que aceitar. 2, confessar. Confessa: eu estou em pecado, eu não vou andar mais desse jeito, eu tenho sido tentado, tenho deitado para a tentação, não vou andar. E 3, mudança de atitude. A partir de hoje eu estou escolhendo com quem eu vou andar. A partir de agora
eu não vou entregar mais meu corpo para comida, para o sexo, para as drogas. Eu não vou gastar mais meu dinheiro com o que não tem valor, com apostas, com imagem que eu queira construir. Eu não vou usar mais minha boca para falar mal dos outros. Sabia que isso é pecado? Eu não faço mais aquele negocinho, rolo, desonesto para obter vantagem. Você se torna aquilo a que decide dedicar sua atenção. Então você vai dizer bem alto assim, ó: eu não vou me distrair. Eu retomo a minha carreira hoje. Eu retomo o favor que o Espírito Santo me dá. Eu retomo a ajuda do Espírito Santo na minha vida. E eu tomo as atitudes necessárias para não cair. Em nome de Jesus. E por último, a última sessão é o seguinte: em Deuteronômio 6,4 tem uma frase que é muito simples, diz assim: ouve, ó Israel. Fala comigo: ouve, ó Israel. Essa palavra, aconteceu uma coisa incrível. Um outro momento eu vou contar a história para vocês. Lá no Conferência G52, que eu encontrei com uma pessoa que é um diretor da Universidade dos Estados Unidos, e ele começou a me ensinar essa palavra. Eu falei: é sobre essa palavra que eu fecho a pregação amanhã. Ele falou: então eu vou te mandar todo o material que eu já estudei em hebraico e grego, e mandou tudo para mim. E eu fiquei muito feliz, porque quem aprende, avança, amém? E eu estou sentindo que eu estou avançando. E aí essa palavra, que é o Shema, que é ouve, não é só ouvir. Eu te dar um exemplo. Eu falo para você assim: irmão, ore pela igreja. Aí você responde: amém, pastor, vou orar. Você já errou. Se eu disser ore pela igreja, você vai dizer assim: em nome de Jesus, eu oro agora abençoando a igreja. É uma reação imediata ao comando. Então quando o Senhor está falando assim: fixe os seus olhos em Jesus, eu tenho que fazer isso agora. Eu preciso agora desembaraçar as coisas que estão, tirar do meu celular, tirar a vida que tem me corrompido e fixar o meu olho imediatamente. Amém, igreja? Shema está falando de uma mudança. Então a seção 3 é ouçamos e obedeçamos. Shema é uma prática do crente, do evangélico crente. Shema é a atitude do crente que obedece imediatamente. Um dia Jesus foi tentado, lá em Mateus 4, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome há 40 dias, e o cara está falando para ele: ó, você tem capacidade, você é herdeiro, você pode transformar essas pedras em pães. O diabo está falando isso para ele. Jesus respondeu: está escrito. Deixa eu te falar, diabo, eu não faço aquilo que é boa ideia. Eu não opero pela oportunidade ou pela necessidade, porque são essas coisas que me levam à desatenção da palavra de Deus. Mas eu opero pelo aquilo que a palavra diz a meu respeito e a respeito daqueles que estão nessa condição. E ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E talvez essa frase de Jesus fique assim numa coisa poética, filosófica, mas na verdade é o poder de Deus na sua vida, que toda vez que você for tentado, você vai citar a palavra. Você vai reagir imediatamente falando assim: o que a palavra, ou o que o Espírito Santo falou para mim não é isso. Não é para namorar com você, não é para casar com você, não é para fazer negócio com você, não é para mudar de área. Mas o Senhor me falou para ficar em tal lugar. E a palavra do Senhor confirma isso. O Senhor não me falou para ter um monte de namoro, testar. Mas o Senhor falou para eu orar pelo meu cônjuge, que talvez demore 10 anos. O Senhor me falou a respeito de carreira, e eu estou cumprindo a carreira, buscando os negócios, estudando, e eu me mantenho naquele lugar que Ele falou, respondendo ao diabo,
aquilo que sustenta a minha vida. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa. O que o diabo citou? A própria Bíblia. Então eu não posso ter só as Escrituras, eu preciso ter o Espírito Santo e a direção clara do que Ele me deu. E eu não consigo isso se eu não tiver total atenção ao que o Espírito Santo quer de mim. Eu preciso investir 7 dias por semana. É exclusividade. Não chega a ser, não é nem prioridade, é exclusividade. O Senhor quer a exclusividade da sua vida. O Senhor não quer o seu melhor, Deus quer tudo sacrificado aqui, no altar. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo lhe darei, se prostrado me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás. Hoje é o dia de você dizer isso para muitas áreas da sua vida. Retira-te, Satanás, porque o que o Senhor planejou para a minha vida não é isso que eu estou vivendo. No meu casamento, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, no meu ministério. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só. Fala só. Consegue falar só? Só a Ele preste culto. Não preste culto para mais nada. Não olhe para mais nada. Abandone o que tem que ser abandonado. Eu quero te convidar para ficar de pé. Um dia eu estava em São Paulo, numa empresa que eu trabalhava, e o Dr. Kingsley Fletcher entrou naquela empresa. Eu não o conhecia, e ele foi para orar pelos diretores daquela empresa, e quando chegou a minha vez, ele começou a trouxe uma palavra muito clara: o sinal está verde, você está aqui há 4 anos, é hora de avançar. E eu vinha orando, pedindo para Deus uma direção clara. O que eu devo fazer, Deus? Eu devo abandonar o emprego e investir na minha vida ministerial? Eu devo abrir uma empresa? Eu devo fazer o quê? E aí a resposta que eu tive é: o sinal está verde, o sinal está verde. Quando o sinal está verde, o que nós fazemos? Avançamos. Se a gente não avançar, o que acontece? Alguém começa a buzinar atrás da gente. É isso que eu estou fazendo hoje aqui, buzinando atrás de vocês. Hora de você avançar. Eu não avancei na hora, e eu comecei a planejar um avanço, uma mudança, e foi o pior ano da minha vida profissional, porque o Senhor já estava lá na frente. Eu tinha de ter avançado naquele dia, e eu demorei quase 1 ano para deixar a empresa, e eu errei. Mas eu aprendi a dar respostas rápidas para o Senhor, e quando Ele me chama num altar, quando Ele me chama para fazer alguma coisa, quando Ele me chama para mudar, eu ajo imediatamente. E um dia nós oramos, e o pastor Theo chegou para a gente e falou assim: Marcelo, é hora, eu entendo que é hora de vocês transicionarem da igreja que vocês são para outra igreja, para Zion. E a nossa resposta não demorou 2 ou 3 dias, porque nós buscamos a resposta do Senhor, e o Senhor respondeu e nós agimos. Eu estou te estimulando a ser radical com o Senhor, porque eu garanto que Ele cuida de você. E o Senhor veio cuidando de mim em todas as coisas, e quando eu fiz com os meus braços, foi muito difícil. Outro dia também o pastor Theo, logo no começo, que a gente começou a andar junto, na verdade, a gente nem tinha se tornado Zion, ele virou para mim e falou assim: como estão as finanças da igreja? Eu falei: tá tudo bem, tudo pago, não tem problema nenhum. Mas como é que é a arrecadação? Assim. Ele falou: mas por que é tão baixa? Eu falei: a gente não fala muito de dinheiro aqui, não constrange, né? Aí ele só falou uma palavra: orgulho. Você é orgulhoso, por isso que você não confronta eles. O que você acha que eu fiz imediatamente? Não é bem assim? Não. Beleza, o que eu tenho que fazer?
O dia que Jesus apareceu para Paulo, ele perguntou: Senhor, o que você quer que eu faça? E é essa pergunta que eu quero te estimular a fazer agora. Eu quero que você comece a falar para o Senhor agora. Feche seus olhos. Tudo que tem te prendido, tudo que tem te distraído, tudo que tem te roubado. E na sequência eu quero que todos vocês, o meu desejo é que todos vocês venham aqui na frente, em um ato profético, em sacrificar tudo isso nesse altar. Falando: Senhor, eu estou entregando hoje toda a minha ansiedade, todo o meu medo, toda a minha insegurança, mas também as alianças, as práticas, as desatenções que eu tenho, Senhor, com a comida, com a pornografia, com o tempo nas redes, com a preguiça, com as acusações, com a ganância, com a avareza, com a insegurança financeira. Eu quero entregar hoje, Senhor Deus. E eu acho que você já pode vir, se você quiser. Venha. É você e Ele. Jesus conversava com Marta e Maria, ele diz: Maria escolheu a boa parte. Começa a receber o amor dele agora, porque você escolheu a boa parte. Isso não quer dizer que você tenha feito isso a vida toda, ou que todos os cristãos estejam fazendo isso, mas o Senhor contou uma vez uma parábola, que ele preparava uma grande boda, mas muitos não foram. Uns compraram terreno, outros juntas de boi, outros tinham se casado e disseram: Senhor, eu não tenho tempo. E por causa dessa parábola, o meu coração se alegra muito, porque agora você pode entregar nesse altar tudo que te distraiu durante toda a sua vida. E eu quero junto com você fazer uma oração. Então repita comigo assim: Senhor, eu recebo o escape de Deus. Eu não terei mais um só dia distraído. Eu manterei os meus olhos em Ti. E não terei mais nenhuma hora do valioso tempo da minha vida perdido, nem mais uma estação
vivendo desperdícios de recursos. Nem mais uma hora enganado com distrações. Nem mais um minuto sem fixar os meus olhos nos teus olhos de amor. E diga: pela fé eu fito os meus olhos em Jesus. Pela fé eu retomo a minha carreira e avanço para Jesus. Pela fé eu creio que o Senhor me redime e redime o tempo perdido. Pela fé eu alcanço novamente o favor de Deus e o favor dos homens. Pela fé eu resisto à tentação e tomo a saída preparada pelo Senhor. Essa manhã é a saída dos céus para a minha vida. E eu sacrifico tudo para alcançar o plano de Deus. O plano completo para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para a minha saúde. Então, Senhor, eu entrego tudo agora. Eu sacrifico nesse altar tudo que construí sem Ti, tudo que fiz pela minha vontade, pelo desejo da tentação, pelo engano do diabo, pela tendência do mundo. Eu abro mão e digo: saia da minha vida, Satanás, retira-te de todas as áreas da minha vida, porque há um Senhor, o único Salvador e digno da minha adoração, que é Rei e dirige toda a minha vida. Senhor Jesus, obrigado pela saída. O Senhor é bom. Eu te amo, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. E eu assumo agora a responsabilidade de fazer somente a Tua vontade. Em nome de Jesus. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada Para fecharmos, levanta os seus braços aí. Dê um sorriso para Jesus, porque hoje é um dia de alegria. E diga para Ele assim, fala: Senhor, eu ouvi a Tua voz e eu estou obedecendo. O Teu chamar chegou até mim e eu estou respondendo rápido. E eu declaro que eu serei assim a partir de hoje, por todos os dias da minha vida. Eu escutarei o Teu chamar e eu cumprirei ele, ouvirei e obedecerei rapidamente, em nome de Jesus. Amém, Zion? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus, obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus. Nós teremos aqui na frente ainda a nossa equipe de ministração. Você que quer receber alguma oração específica, pode ficar por aqui. Você que sente que já recebeu tudo, dá um abraço na pessoa do seu lado. Deus te abençoe e nos vemos no próximo domingo.